Olá, turma. Professor Alberico Francisco Nascimento, disciplina História das Origens da Cultura Afro-Brasileira e Índio-Descendente. Esta é a nossa videoaula da unidade 1, onde nós vamos tratar sobre a organização social do povo índio-descendente. Quais são os tópicos desta aula? Então, basicamente, como eu já falei, o tópico principal é a organização social indígena. Então nós vamos estar problematizando aqui quantos são os povos indígenas, vamos problematizar o termo índio como um nome genérico para representar todos os índios, vamos abordar a questão das línguas indígenas e das relações sociais. Então, iniciando a nossa aula, nós começamos falando sobre a organização social indígena no que diz respeito à quantidade desses povos. Então, a história mostra que quando Cristóvão Colombo chegou no continente americano, havia ali habitando pelo menos 250 milhões de pessoas. 250 milhões. Então, essas pessoas foram chamadas de índios. Todos chamados indistintamente de índio. Se a gente afunilar um pouco mais essa nossa análise, aí a gente vai encontrar 50 milhões de pessoas espalhadas por todos os países da América do Norte, Central e do Sul. Então, a gente pode observar que está se falando aqui de uma grande nação de povos indígenas. Afunilando mais ainda, lá por volta do século XVI, 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós vamos encontrar no Brasil os registros de que havia no Brasil 5 milhões de índios. Então, nós podemos falar que houve um grande massacre realmente dos povos indígenas. E até mesmo, mais do que isso, nós podemos falar que houve um verdadeiro genocídio dos povos indígenas. No final da década de 90, tinha por volta de 400 mil índios no Brasil. De 5 milhões, tinha 400 mil. O último censo de 2010, está um pouco longe, mas é o que representa, o que catalogou o povo indígena, mostra que nós temos mais de 1 milhão de povos indígenas no Brasil atualmente. Então, isso quer dizer que esse povo está vivo, está dinâmico, as gerações estão crescendo, o povo indígena não está fadado ao desaparecimento. E aqui eu coloco um mapa que vocês podem observar, o número de povos indígenas por unidade da federação. E como eu já disse, quando chegaram aqui, chamaram de índios todos os povos que habitavam a América, o continente americano. Então essa denominação índios passa a ideia de um povo só, de um bloco único. Elimina as diferenças entre esses povos. Mas para vocês terem uma ideia, são mais de 222 povos indígenas, etnias diferentes, falando mais de 180 línguas distintas. Então, não é índio. Nós temos, na realidade, o caipó, o caingangue, o xingu, o bororó, o carajá, o tenente-rara, o guarani. Nós temos várias nações indígenas. Mais de 180 línguas, como eu falei. E essas línguas, segundo os linguistas, elas derivam de vários troncos linguísticos. Pelo menos 3 são os principais. São o tupi, o macro-G e o aruaque. E esses troncos linguísticos estão relacionados à localização desses povos na região brasileira. Então, por exemplo, o tronco tupi, quem falavam línguas que estavam agregadas ao tronco tupi eram os povos que se encontravam na parte litorânea do Brasil. Então aí a gente vai ter as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, etc.
O tronco macro-G. Quem falavam línguas ligadas ao tronco macro-G eram os povos que habitavam a região central, o Planalto Central do Brasil. E aí nós vamos encontrar o povo Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó, Botocudo e assim por diante. Aruaque. Os povos que falavam línguas ligadas ao tronco Aruaque eram os povos que habitavam as regiões da Amazônia e na ilha do Marajó. Então a gente tem o Aruã, o Pareci, o Cunibó, o Guaná, o Terena, né? Então esses povos falavam essas línguas, né? E, como eu falei, línguas, mais de 180 línguas, com uma variedade incrível, né? E essas línguas estavam ligadas a esses troncos linguísticos que nós já citamos. Os povos indígenas tinham têm, melhor dizendo, formas peculiares de relações sociais. Às vezes a gente quer falar do povo indígena como se estivesse falando no passado, mas o povo indígena é um povo do presente. Então o povo indígena tem relações sociais bem peculiares. Então essas relações sociais, elas se caracterizam por dois elementos principais, que é o parentesco e as alianças. Nas relações de parentesco, a gente tem exatamente como se fosse uma grande família. A literatura chama de família extensa. Por quê? Porque além do patriarca e do matriarca, está articulada a família dos filhos, dos genros, das noras, dos cunhados e outras famílias que por algum interesse particular se agrega àquela família maior. Então essas são as relações de parentesco. Nas relações de aliança, como o próprio nome diz, elas vão se estabelecer a partir de necessidades estratégicas, seja de defesa, de subsistência, de organização de um território, né? Então eles se tornam aliados, né? E essas alianças, elas podem durar muito tempo, podem durar a eternidade para sempre, assim como elas podem também cessar, né? Isso cessa exatamente para que cada povo possa manter as suas características específicas. Então são esses dois tipos principais de relações sociais, as relações de parentesco e as relações de aliança. Então já está claro que quando falamos dos povos indígenas, nós estamos diante de uma grande diversidade cultural. Nós não estamos diante de um povo único, nós estamos diante de várias nações indígenas. Então esse povo se organiza de uma forma muito variada, né? Cada povo com suas especificidades, com seus mitos, com seus ritos. Eles não casam do mesmo jeito, não celebram a vida do mesmo jeito, né? A religiosidade é diferente, então cada povo tem as suas especificidades na sua organização social. Essa diversidade, ela varia de povo para povo, como nós já colocamos. Lugares e os estilos de habitação também, né? Aquela história de que todo índio mora numa oca, a oca é daquele jeitinho que a gente aprende lá no livro didático. Isso aí é conto, isso aí é no imaginário do povo brasileiro principalmente. Nós, na realidade, quando falamos de povos indígenas, nós estamos falando de uma grande diversidade de civilizações autônomas e de culturas. Estamos falando de sistemas políticos, jurídicos e econômicos milenares, né, que já existem há muito tempo e que, precisa-se dizer, não são sistemas que não são reconhecidos pela sociedade burguesa, pela sociedade dominante. Por fim, quero dizer a todos que com esta aula nós estamos sustentando a tese de que não existe uma única identidade cultural brasileira. Não existe um único povo indígena, né? Nós podemos falar, sim, em indianidade, brasilidade e humanidade. Portanto, a gente conclui dizendo que não existe uma identidade cultural única brasileira nas diversas identidades que, embora não formem um conjunto monolítico e exclusivo, coexistem e convivem de forma harmoniosa, facultando e enriquecendo as várias maneiras possíveis de indianidade, brasilidade e humanidade. Espero que todos tenham compreendido
Vamos fazer a leitura do texto e seguir em frente. Um abraço.